Curso Livre de Humanidades. Módulo 1. Filosofia. Iluminismo e Ilustração. A Enciclopédia. Uma nova organização do saber. Com Maria das Graças de Souza. Eu vou falar hoje sobre aquilo que pode ser considerado uma espécie de manifesto da filosofia iluminista, que é a Enciclopédia de Diderot e d'Alembert. Eu vou falar, em primeiro lugar, das condições de produção dessa grande obra e da importância dela, do ponto de vista da história das ideias, do ponto de vista da difusão do conhecimento, e depois vou tomar, dentro da enciclopédia, alguns verbetes de conteúdo político, para nós averiguarmos como é que os autores desses artigos ou verbetes entendiam a finalidade desta grande obra. Eu vou começar com um episódio histórico. Em março de 1745, um editor de Paris, chamado André Breton, ele obtém autorização para publicar na França a tradução de um dicionário enciclopédico inglês. Tratava-se, no projeto original desse livreiro, André Breton, simplesmente de traduzir um dicionário e publicar essa tradução em Paris. O livreiro procurou um diretor para esse empreendimento. Diderot já havia traduzido, anos antes, uma história da Grécia. Ele estava traduzindo ainda uma história da medicina, também de um autor inglês. Era um homem conhecido nos meios literários franceses, era um bom tradutor. Então, André Breton convidou Diderot para coordenar ou dirigir essa edição do dicionário traduzido. Mas, aos poucos, o que era um modesto projeto de tradução começou a ganhar uma outra envergadura. Diderot, auxiliado por d'Alembert, seu colega, resolve transformar esse dicionário numa espécie de balanço geral de todos os conhecimentos humanos, desde as origens até aquela época. É claro que é um empreendimento muito ambicioso. E como nós vamos ver, de fato, ele era um empreendimento muito ambicioso e realizou-se, de alguma maneira, com êxito. Não só todos os conhecimentos humanos desde as origens até aquela época, mas também todos os domínios, o que significava ir para as ciências humanas, para as ciências da natureza, para as artes, também para as técnicas, para tudo que representava produção humana do ponto de vista do saber. Claro que hoje em dia a gente usa a palavra enciclopédia correntemente, significando um dicionário um pouco mais completo, um pouco mais ilustrado, enfim, um dicionário mais elaborado. O termo enciclopédia, a palavra, ela começa a ser usada nas línguas modernas. Parece que em inglês e em francês, desde o século XVI, enciclopédia, no francês. Começa a ser usada em espanhol e em português desde o século XVII. Portanto, é um termo também novo.
enciclopédia, né? Não é um termo que vem da antiguidade, embora seja uma palavra combinada de palavras gregas que significaria o conjunto dos saberes humanos. O círculo dos saberes humanos, o conjunto dos saberes humanos. Diderot e D'Alembert, então, se propõem a fazer uma enciclopédia, entendida, como eu disse, como balanço geral dos conhecimentos humanos, desde as origens em todos os domínios. Bom, e eles realizaram isso. O empreendimento editorial, o que ele foi? A enciclopédia não foi apenas um grande inventário, ou uma grande exposição do saber humano, essa exposição inspirada por uma filosofia ousada. A enciclopédia foi também uma grande aventura do ramo editorial. Uma grande aventura editorial, a maior até aquela época pelo volume desse empreendimento. O Voltaire chegou a comparar o capital que se investiu nesse empreendimento com o capital da Companhia das Índias Ocidentais. E pelo grande número de colaboradores que ela pôs em ação. Parece que mesmo que o conteúdo da enciclopédia não tivesse sido o que ele foi, nós vamos falar um pouco depois desse conteúdo, ela continuaria sendo absolutamente inovadora na sua concepção, nos investimentos financeiros e técnicos que ela exigiu, na extensão do público que a enciclopédia atingiu e mesmo no desenvolvimento seguro da publicação durante mais de 20 anos, em meio a uma série de ameaças, né, das quais nós vamos falar um pouco. O fato é que, no ano de 1745, quando, então, o Diderot é contratado pelo livreiro, estavam previstos 5 volumes, dos quais um seria de ilustrações. São os chamados volumes de pranchas, e 4 de texto. No fim do mesmo ano, a previsão passou para 10 volumes, dos quais 2 com 600 ilustrações. E isso foi o número que apareceu num prospecto para anunciar a obra e para angariar assinantes. Este é o número que está no prospecto: 10 volumes, 2 volumes de pranchas e 8 de texto. E depois passou-se a 17 volumes e 11 volumes de ilustração. Portanto, 28 volumes, que é o número que de fato chegou a ser impresso e que progressivamente chegou à mão dos leitores por pacotes, né? Primeiro volume, primeiro tomo, segundo tomo, assim por diante. Ora, para produzir essa imensa obra, Diderot contou com mais de 150 colaboradores. 4.000 assinantes, que foram os que compraram a assinatura prévia. E durante mais de 25 anos, a enciclopédia sustentou mais de 1.000 trabalhadores. Não só os que escreviam, né, os artigos, que aliás a enciclopédia não sustentou, porque parece que eles não eram pagos. Os autores que escreviam, acho que não eram pagos. Artesãos de papel, gráficos, ilustradores, encadernadores, gravadores e mesmo artesãos das diversas artes, porque havia lá, por exemplo, um verbete chamado bas de soie, meias de seda. E aí, aquele que fabricava as meias de seda ia lá explicar para o Diderot como fazia. O Diderot ia lá na fábrica, na manufatura, ver as máquinas, levava lá um desenhista para copiar o trabalho das máquinas. Então, isso envolveu uma multidão de pessoas. Uma multidão de pessoas. Olha, quem são essas pessoas? É uma diversidade muito grande. Professores, comerciantes, manufatureiros, médicos, funcionários públicos, advogados, padres, teólogos, ferreiros, operários manuais, parlamentares. Se era todo o saber humano, tinha que chamar todo mundo para colaborar. Agricultores, literatos, engenheiros,
que os franceses chamavam engenheiros de pont et chaussée, né, das pontes e das vias, naturalistas, especialistas em artes mecânicas, tecelões, fabricantes de vidro, que vocês puderem imaginar como métier, como profissão na época, formaram uma espécie de grande exército que, ao final desses anos de trabalho, acabarão, então, por entregar aos leitores esses 17 volumes de texto e 11 volumes de ilustração. A obra recebeu o nome de Dicionário Raciocinado, Enciclopédia ou Dicionário Raciocinado das Ciências, das Artes e dos Ofícios. Na verdade, a palavra raciocinado para raisonner, que é a escolha que foi feita pelos tradutores que publicaram aqui no Brasil os discursos preliminares, o prospecto, os primeiros textos da enciclopédia. Bom, e o Diderot, o chefe desse empreendimento, numa atividade absolutamente inacreditável, ele copiava, escrevia verbetes, recopiava, copidescava, fazia revisões, acompanhava o trabalho na gráfica, acompanhava com comentários, acompanhava os comentários e as críticas que eram feitas à medida que os volumes eram entregues ao público, visitava as oficinas, as manufaturas, conferia o conteúdo dos verbetes, conferia o detalhe das ilustrações, né? Durante mais de 20 anos, ele trabalhou compulsivamente neste projeto. Outro dado curioso, né, no momento em que a enciclopédia está sendo feita, que os manuscritos estão chegando, que os verbetes estão chegando, o Diderot é preso. Ele é preso, né, em 49. Ele chega na sua casa oficiais da polícia, a polícia do reino, dizendo que eles estavam encarregados de encontrar na casa do filósofo manuscritos contrários à religião, ao Estado e aos bons costumes. Foram vasculhar a casa dele. Estavam procurando, sobretudo, um livro do Diderot chamado Cartas sobre os Cegos para Uso dos que Vêm. Estavam procurando um outro livrinho do Diderot chamado Passeio do Cético. Estavam procurando um romance erótico que Diderot havia escrito, As Joias Indiscretas. Eles encontram lá os manuscritos da enciclopédia também. Diderot é levado, então, para a prisão de Vincennes, que é uma construção medieval nos arredores de Paris, que servia de prisão na época. É colocado lá, é interrogado, uma semana depois de preso, ele nega, não sou autor de nada disso, não sou autor desses livros suspeitos. Essa forma de prisão, no século XVIII, no chamado Antigo Regime, que tinha o nome de lettre de cachet, uma carta selada, uma ordem de prisão vinda diretamente do rei. Sumária, sem julgamento, sem acariação entre o acusado e o acusador, era uma ordem direta de prisão sumária. Isso era pedido, as pessoas pediam, prende aquele, e o rei mandava prender. Às vezes os pais que achavam que os filhos estavam muito libertinos em Paris, diziam, prende um pouco esse menino que está meio levado e punha lá um pouco na prisão. Era prisão, era puro arbítrio. E frequentemente os acusados de literatura perigosa, né, julgada perigosa pelo poder estabelecido, eram presos por letra de cachê. Ele fica lá. O curioso é que ele foi autorizado a continuar trabalhando na enciclopédia dentro da prisão. Com o diretor na prisão, o que ia ser da enciclopédia. Os editores, então, logo começaram a usar da sua influência junto ao ministro, dizendo que esse empreendimento era o mais útil da história da edição francesa, que o empreendimento estava ameaçado pela prisão do diretor
Então, ele é solto. Depois de alguns meses, ele é libertado, retoma o seu trabalho e, em 1751, sai o primeiro volume da enciclopédia. O que é que tem lá? Tem verbetes de diversas naturezas. Tem alguns que são apenas um sinônimo. Outros são artigos de 10, 15 páginas, né, ou mais, que dariam um livro. Há muita desigualdade no tamanho dos verbetes. Mas há também uma variedade muito grande. Para vocês terem uma ideia, no volume 1, que é a letra A, porque a enciclopédia é ordem, é o saber por ordem alfabética. Tem aço, agricultura, agulha. Depois tem argent, prata. Acuxamã, parto. Aristotelismo, filosofia. Anatomia, atração, imã, emã, atmosfera. E há um famoso verbete, arte, de autoria do próprio Diderot. Tem um verbete polêmico chamado autoridade política, ao qual eu vou voltar mais no final. Bom, que finalidade tinha essa obra na intenção dos seus organizadores? Na intenção dos diretores, a finalidade era a difusão do saber. Não era só um balanço, era a difusão. A obra era dirigida ao leitor culto, mas também ao leitor menos culto. Era dirigida àqueles que queriam se instruir ou que queriam ter instrumentos para instruir os outros. Ela era uma espécie de instrumento privilegiado do projeto iluminista, segundo o qual o conhecimento liberta os homens. O conhecimento é libertador na medida em que livra os homens do fanatismo, da ignorância, da superstição, de todas as formas do dogmatismo. Isso é uma espécie de bandeira do chamado iluminismo como movimento filosófico. Conhecimento é libertador. Vamos ver um pouco em que aspectos a enciclopédia cumpre essa finalidade. Primeiro, foi um empreendimento, para a época, pode-se dizer, titânico, né? De grande porte, de organizar, de classificar o saber do tempo. Ela é um esforço assombroso de compilação de material. Mas ela não é só compilação. Ela apresenta uma nova interpretação do saber, uma nova interpretação dos valores, uma nova interpretação das instituições, sob o ângulo do iluminismo. Ela é a primeira manifestação pública coletiva de uma nova forma de conceber a ordem social, a ordem política, a ordem econômica, a partir da ideia de que a razão, o progresso da razão, conduz à liberdade de pensamento, à liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade do comércio, a liberdade política. E para discutir essas questões, Diderot diz, nada é sagrado, é preciso discutir tudo. Aliás, ele diz, a um certo momento, é preciso remexer em tudo que se sabe, repensar tudo que se sabe até o momento, diz o Diderot, sem exceção e sem escrúpulo. É preciso mexer em tudo.
Nada é sagrado para a enciclopédia, nem o poder político, nem a teologia, nem os costumes, nem a moral. Então, desse ponto de vista, ela é uma classificação do saber fundada numa nova concepção do papel do conhecimento na sociedade. Também ela é uma espécie de compêndio do que era a cultura do século. Tudo que se discutia estava lá na enciclopédia. Tudo que interessava os homens letrados estava lá, né, com essa diversidade temática impressionante, né, que procurava não deixar escapar nada dos verbetes. Ela é uma espécie de síntese do pensamento ilustrado, em vários sentidos. Primeiro que ela é esse compêndio da cultura do século, depois os maiores gênios do século escreveram verbetes para a enciclopédia. O próprio Diderot, o d'Alembert, o Rousseau, o Barão de Holbach, todos os filósofos conhecidos, médicos conhecidos, advogados conhecidos, parlamentares conhecidos. Os grandes espíritos dos séculos produziram textos para a enciclopédia e, de algum modo, nenhum espírito ilustrado ou conservador ficou imune à influência da enciclopédia, seja aderindo às novas ideias, seja se opondo a elas, porque houve muita oposição, como vocês podem imaginar. Ela é, por último, uma espécie de ponto de referência, ela é o centro das polêmicas intelectuais da época. Tinha uma polêmica, ela acabava aparecendo num dos volumes da enciclopédia. Por exemplo, a famosa polêmica sobre o teatro, a polêmica sobre a difusão do newtonianismo na França, que foi tardia, a difusão da filosofia natural do Newton na França, e, sobretudo, os verbetes políticos que questionavam a ordem estabelecida, a monarquia absolutista de Luís XV. Né? É a época de Luís XV. De que modo esses verbetes são escritos? Eles têm várias estratégias para alcançar a finalidade a que se propunham. Por exemplo, alguns títulos parecem absolutamente inocentes. E quando o leitor vai ler, o artigo não é nada inocente. Por exemplo, no primeiro tomo, tem um verbete chamado Águia. Em princípio, é um artigo de ornitologia, dos pássaros. Então, ele descreve a ave e tal. E depois diz, olha, os antigos sempre colocavam uma águia ao lado da estátua de Zeus. E aí, a partir daí, ele começa a criticar a superstição. Né? Então, em princípio, o nome não tem nada, mas o conteúdo é uma crítica da religião. Um outro exemplo é um verbete chamado Ipaína, lá no final, no Y, onde o autor descreve um ritual de índios mexicanos que, numa cerimônia religiosa, comiam uma massa de mel e farinha e acreditavam estar comendo o seu Deus. E eles não falam nada. Né? Os índios comem o Deus deles na forma de uma massa de pão. Ponto. Né? Para quem sabe ler, né? Um ponto é palavra. Quer dizer, para quem sabe ler, está lá a Eucaristia cristã, por analogia, levando o leitor a pensar por analogia. Ele faz várias vezes isso. Há muitos verbetes sobre rituais pagãos, né, rituais não cristãos, e é escolhido o ritual, né, de tal modo que a analogia com o cristianismo permita indiretamente que o leitor diz, bom, isso aqui é bem parecido entre os cristãos. Tá? Isso é uma tática frequente. Um título inócuo, um artigo muito crítico. Há também uma prática dos enciclopedistas que é a prática das remissões. Ver tal verbete. Ele manda ler vários outros. Ele toma, por exemplo, o verbete alma e dá para um teólogo fazer. E o teólogo faz lá um verbete
de um conteúdo bem conservador, segundo os cânones da teologia da época, nada que possa ser criticado. E lá no fim ele diz, ver tais e tais verbetes, são outros verbetes que falam do mesmo assunto de uma maneira totalmente contrária. Então, muitas vezes os verbetes se contradizem, e não é porque tem falha na obra, é proposital, que o leitor seja enviado para opiniões distintas sobre o mesmo assunto. Então, eles têm várias estratégias desse tipo. Por caminhos, portanto, artificiosos, a enciclopédia se torna uma espécie de arsenal crítico, de grande arsenal crítico. O leitor avisado é o leitor que vê nas entrelinhas. Havia um colaborador da enciclopédia chamado Abad Reynal, amigo de Diderot, que dizia que na enciclopédia sempre se encontrava algo que não se esperava. Nunca se encontrava o que se esperava, mas sempre se encontrava o que não era esperado. Qual foi a reação à enciclopédia? Da parte do público, um entusiasmo generalizado, da parte do público leitor, porque saíram não só os 4.500 volumes ou conjuntos, né, coleções dos assinantes, mas os editores começaram a fazer contravenções e edições pirata, mais baratas. Um movimento generalizado. Não, no 18 a pirataria era muito maior, porque direito de autor não existia. Então, os editores às vezes roubavam o manuscrito dos autores e quando menos se esperava, o autor via seu livro publicado e ele não sabia que o livro tinha sido publicado. Então, havia uma aceitação, um entusiasmo muito grande. A enciclopédia tornou-se assunto das conversas em Paris e na Europa. Houve também a reação contrária, né? O partido da igreja, sobretudo, se insurgiu contra a enciclopédia, no começo dizendo que ela era contraditória, que tinha verbetes fracos, mas depois dizendo claramente que ela atentava contra a ordem dos costumes, que ela era contrária à moral, que ela era contrária ao poder político, que ela era contrária ao poder religioso, né? E há uma grande polêmica a partir da publicação dos primeiros tomos, porque Diderot responde ao jesuíta que critica, ele responde. Bom, isso um pouco é o espírito da obra, né? Esse é o espírito da obra. Eu vou tomar agora alguns aspectos de verbetes políticos, para ver quando eles tratam de política, o que aparece lá. Alguns verbetes são do Diderot mesmo, alguns são de colaboradores, né? E entre os quais eu vou comentar um que se chama Autoridade Política, que saiu no primeiro volume, o verbete Poder, o verbete Representantes, quer dizer, o verbete que remete para questões políticas. Então, nesse Autoridade Política, que saiu no primeiro tomo, né, o Diderot diz: nenhum homem recebeu da natureza o direito de comandar os outros. Não há, portanto, autoridade natural de um homem sobre o outro. A natureza não legitima nenhuma autoridade, a não ser a autoridade paterna, que é temporária, que é passageira, que é para a proteção do filho e que termina tão logo o filho seja capaz de se manter sozinho. Fora isso, o poder de um homem sobre o outro não se funda na natureza. Ele pode se fundar em dois pontos, ou no consentimento ou na força. O poder baseado na força deverá ruir tão logo aqueles que são submetidos adquirirem força maior do que aqueles que os submeteu. Portanto, se amanhã os que eram submetidos se tornarem mais fortes, atacarão o tirano da véspera com o mesmo direito que na véspera ele o submetia pela força. Então a força não cria direito, só o consentimento daqueles que se submetem pode fundamentar legitimamente o poder político.
É claro que essas ideias, que o poder político é fundado no consentimento, para nós, hoje em dia, é coisa comum, né? Faz parte do nosso vocabulário, do nosso imaginário sobre a política. Mas no século XVIII francês, em que a França é governada por Luís XV, que é um rei absoluto, né, que não dá satisfação a nenhum corpo intermediário, inclusive não há corpo intermediário entre o povo e o rei, e que, portanto, é monarquia absoluta mesmo, fundada uma suposta delegação divina de poder a uma dinastia de sangue. Isso não é simples, né, na época. E isso também não é invenção do Diderot. Na verdade, ele está aqui refletindo posições que vêm sendo formuladas na filosofia política desde o século anterior, não só na França, mas em toda a Europa. Mas ele não fica aí. Ele diz que, mesmo o poder consentido, não é genuíno se ele não for poder regrado. Todo poder político supõe condições de exercício, condições que fixem o poder dentro de certos limites, o que é também uma crítica ao absolutismo do antigo regime. E ele faz uma coisa muito engraçada, porque essas ideias estão nos filósofos já. Por exemplo, essa ideia de que amanhã aqueles que eram submetidos, se tornarem mais fortes, derrubarão aquele que na véspera os submetia. Essa ideia de que o direito não cria, a força não cria o direito, desculpem. Isso está, sobretudo, no Rousseau, no Contrato Social, que, aliás, não tinha sido publicado nessa época ainda, mas são ideias que faziam parte, portanto, do consenso entre os homens de letras ou filósofos. O curioso é a maneira pelo qual Diderot introduz essa ideia, porque é claramente uma ideia contrária à tradição do chamado tradição teológico-política. É contrária a essa tradição. O que Diderot faz? Ele vai recorrer a um argumento teológico para justificar a sua posição, que o monarca não pode ser absoluto. Mesmo poder consentido não pode ser absoluto. E ele diz, bom, Deus é o monarca do universo. E que os adversários também dizem, Deus é o monarca do universo. Dizem os partidários da tradição teológico-política, Deus é o monarca e delega o poder dele aos reis. Diz Diderot, não, Deus não delega poder a ninguém. Deus não delega o poder dele a ninguém, não comunica esses poderes. No máximo, Deus pode permitir que os homens estabeleçam entre si alguma ordem, alguma hierarquia favorável à vida em sociedade e à paz, mas é sempre uma subordinação limitada. O poder absoluto, que é a contrapartida da submissão ilimitada, é uma espécie de afronta à divindade. Ele diz, é um crime de lesa majestade divina. Ele usa o argumento teológico contra o absolutismo que se fundava em argumento teológico. É uma estratégia dele, né? Diderot é um ateu. Nesse momento ainda não claramente, né? Mas estrategicamente ele recorre à argumentação teológica para criticar o poder absoluto dos reis do antigo regime. Então ele ataca o fundamento mesmo do absolutismo, recorrendo a um argumento que era usado pelos partidários do absolutismo, no sentido da limitação do poder, mesmo que o poder fosse consentido. A ideia de consentimento remete à ideia de contrato, né? Os povos fazem um contrato entre si para escolher um governante. Dessa maneira, eles consentem com o poder do governante escolhido. Até aqui, o Diderot e os enciclopedistas se filiam à tradição contratualista, né, que vem desde o século
anterior. Na verdade, a enciclopédia teve também este papel de difundir na Europa do XVIII os esforços da filosofia política moderna na direção da ruptura com a doutrina teológico-política. Ele é um grande difusor das novas ideias da filosofia política. Agora, é engraçado também que quando os autores dos verbetes passam desse tipo de texto, que é a autoridade política, é um texto quase normativo, porque é um texto que diz poder legítimo é só este, aquele, com tais condições. Quando eles passam para as análises históricas da época deles nos verbetes, na verdade, as análises históricas não são precisamente guiadas por essa ideia reguladora do consentimento. Né? Por exemplo, no mesmo verbete autoridade política, o Diderot diz, bom, um poder, mesmo sendo hereditário, mesmo colocado nas mãos de um só, é um bem público que não pode ser tirado da mão do povo, que pertence ao povo. Então, essa parte é normativa. No final do artigo, ele se permite uma reflexão sobre o povo francês, dizendo que nada pode dispensar os franceses da submissão ao monarca reinante, o que parece uma contradição em relação aos princípios acima apresentados no mesmo verbete. Supor que os franceses devem obedecer sempre ao rei, supõe que tenha havido um contrato, ou explícito, ou tácito, num passado, né, que teria comprometido o povo francês com essa dinastia. Ora, em outro verbete, Diderot vai dizer o seguinte: se houve um compromisso no passado, esse compromisso só empenha a palavra daqueles que fizeram este compromisso. Nenhuma criança que nasce herda compromisso que os pais fizeram. E, portanto, o filho que nasce livre de escolher uma nação ou não, de obedecer a uma lei ou não, a não ser que ele contrate de novo com o mesmo rei, mas, em princípio, ele nasce livre. O compromisso do pai não incide sobre o compromisso do filho, o que é uma consideração que, pelo menos, se opõe à ideia que estava lá no outro verbete, que os franceses devem obedecer a uma dinastia hereditária. É por esses caminhos que Diderot faz, então, nos verbetes políticos. Diderot e os colaboradores a que ele chamou para escrever sobre a política, é por esses caminhos que ele faz a crítica do governo absoluto, que daí a alguns anos ia cair, né, com a Revolução Francesa e a instituição da nova República Francesa. Na verdade, o governo francês, por oposição ao governo inglês, era um governo em que não havia mediação nenhuma entre o poder real e a população. A França tinha, sim, uma instituição intermediária chamada Estados Gerais, que no começo era composta só por representantes do clero e da nobreza, e que, com muita luta, recebeu também representantes do chamado Terceiro Estado, ou da burguesia, mas com votos com pesos diferentes. Quando o Diderot está trabalhando na enciclopédia, nessa época já fazia 100 anos que os Estados Gerais não tinham sido convocados, ou mais. A última reunião dos Estados Gerais da França tinha sido em 1628. Na verdade, o rei é que convocava. Se ele não convocasse, não tinha. Tanto que havia mais de 100 anos não havia reunião deste corpo intermediário. Nós sabemos que a reunião seguinte foi em 1788, e foi o estopim da Revolução Francesa. Né? Portanto, a direção dos verbetes políticos sobre o regime francês é que a França de Luís XV era um Estado absolutista e, portanto, com práticas completamente opostas àquilo que os enciclopedistas entendem como boa política.
L'État. C'est moi. Voilà. O verbete despotismo é um verbete também muito curioso, porque ele vai falar do despotismo oriental e não do despotismo de Luís XV. O Oriente é o lugar do despotismo, como se a Ásia fosse a única região em que houvesse déspotas. E ao definir o que é o despotismo, na verdade, o verbete sugere que todo governo absoluto é despótico. Para finalizar, é um empreendimento de difusão do saber que não tem absolutamente a intenção de ser neutro nem imparcial. Ao contrário, desde o início, por assim dizer, mostra suas credenciais, diz a que veio, é normativa, é um empreendimento de formação de opinião. Os caminhos tortuosos não eram só para driblar a censura. Os caminhos tortuosos eram estratégias para fazer o leitor refletir. Então, é um empreendimento de formação de opinião. Que não tinha a intenção de ser neutro ou imparcial. Que, ao contrário, julgava que era preciso militar em favor de uma causa, de formação de opinião. É claro que há um certo otimismo racionalista nesse empreendimento. Esses filósofos creem que eles estão embarcados num grande processo na Europa e depois no mundo inteiro, de transformação da humanidade para melhor, a partir dos recursos que o conhecimento dá do ponto de vista técnico, mas também a partir do aperfeiçoamento moral do homem que, segundo eles, acompanha o progresso do conhecimento. Há um certo otimismo que é posto em dúvida recentemente por algumas correntes da filosofia contemporânea, que promessas foram essas da razão que não se realizaram. O mundo de hoje é bárbaro e essas promessas não se realizaram. Enfim, é preciso mesmo fazer um balanço desse otimismo das luzes. De qualquer modo, permanece como algo universal e que torna a enciclopédia alguma coisa ainda que tem interesse de ser lida nos nossos dias. É essa astúcia de estimular a formação do espírito crítico e a formação de opinião autônoma sobre os processos nos quais nós estamos envolvidos. Desse ponto de vista, eu acho que a enciclopédia é ainda extremamente atual e importante de ser lida.